é sempre necessário lembrar que quando nós falamos da educação básica no Brasil, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nós estamos falando de um universo de centenas de milhares de escolas. Nós estamos falando de um universo de aproximadamente 2 milhões de professores. O que querem esses adeptos do movimento em relação a esses professores? Então, me parece que, diante de certas necessidades da situação econômica que vivemos no Brasil e no mundo, especialmente quando o Estado é chamado a reduzir os seus investimentos, e dentro do Estado, os trabalhadores da educação, um dos setores mais expressivos, precisam abrir mão de uma série de reivindicações. Então, me parece, por uma hipótese, que esse movimento, de alguma maneira, procura controlar esses milhões de trabalhadores. E o fazem acusando, pelo menos potencialmente, os professores. Porque quando a gente toma, inclusive, o projeto de lei e algumas declarações dos militantes desse movimento, o que eles acabam propagando é que os professores, e aqui o genérico, né, esse plural extensivo, estariam impedindo que os alunos aprendam, estariam impedindo que os alunos se manifestem criticamente, impondo valores e coisas do tipo, e, portanto, esses professores precisariam ser controlados. E vão mais, em algumas declarações, dizem que quem é contra esse tipo de demanda? Além de citar alguns partidos de esquerda, dizem os sindicatos. E o que são os sindicatos? Apesar de todas as diferenciações entre eles, os sindicatos são os instrumentos que os trabalhadores têm para levantar suas reivindicações, defender seus direitos. Então, é aí que começa, do meu ponto de vista, a aparecer o que talvez seja um dos principais objetivos então, desse movimento, que é controlar esse conjunto de trabalhadores. Ainda que nem todos estejam organizados sindicalmente, mas todos, de alguma maneira, se beneficiam das lutas, né, dos movimentos organizados pelos sindicatos. Portanto, é como se dissessem que estão preocupados com o conteúdo das salas de aula, mas, na verdade, acabam revelando, né, num conjunto de declarações, essa tentativa de amordaçar, digamos assim, esses sindicatos, acusando, né, de estarem contra a liberdade dos alunos. O segundo aspecto que é importante destacar, inclusive como forma de talvez enfatizar essa hipótese que eu levanto, é que nós falamos de um universo, né, não só dessa quantidade de escolas, mas de alunos. Né? Para a gente ter uma ideia, quando falamos do Brasil, na educação infantil, por exemplo, nós estamos falando da ordem de 8 milhões de crianças. Quando olhamos para o ensino fundamental, é da ordem de 28 milhões de alunos. E no caso do ensino médio, 8 milhões. Então, evidentemente que esse movimento exagera, né, ao afirmar que estaria ocorrendo esse controle das salas de aula, que não corresponde à realidade, depois eu vou explicar isso. Mas, ao mesmo tempo, como que é impossibilitado, então, de fato exercer esse tipo de ação em cada sala de aula, procura desmoralizar esse conjunto de professores, porque seria quase que impossível, né, se adentrar nesse universo da realidade educacional. Um outro elemento é que os que propõem esse movimento e engrossam o couro desse projeto de lei, preocupados com a educação, omitem os verdadeiros problemas que a educação escolar enfrenta. Sobre isso, nenhuma palavra. Um outro aspecto importante é que nós temos depois um conjunto de números, né, provenientes de avaliações em larga escala e que sinalizam um outro problema, que são os patamares de aprendizagem dos nossos alunos, especialmente a saída do ensino fundamental e do ensino médio. Com maior destaque para a capacidade de leitura, né, uma das competências decisivas, né, até porque é uma competência transversal a todo e qualquer conhecimento escolar. E nós temos no Brasil, apesar de alguns ganhos, especialmente nos anos iniciais, mas uma situação, para dizer o mínimo, crítica. Claro que um conjunto de fatores, por sua vez, concorre para isso, mas nesse conjunto de fatores, além das próprias condições em que vivem os alunos, seguramente as condições em que trabalham os professores nas suas escolas. Sem mencionar, para não alargar demais, as próprias condições em que esses professores são formados. Sobre isso, nenhuma palavra. Então, se estão preocupados, né, com o rumo da educação escolar brasileira,
se estão preocupados, né, com a deterioração das condições de vida dos alunos das escolas, né, deveriam olhar para outros aspectos. Mas gostaria de destacar isso que tem chamado mais atenção por alguns, né, de um controle ideológico, né, dos conteúdos dos professores em sala de aula. E se nós formos verificar mais atentamente, inclusive do ponto de vista histórico, o que nós vamos encontrar, então, não é uma escola, não são os professores divulgando valores, né, que questionam aqueles que estariam estabelecidos socialmente. Ao contrário, a escola, efetuando um certo balanço, ela está muito mais para a conservação de uma série de valores que, por sua vez, tem impedido, aí sim, a livre manifestação de alunos, de professores, do que ao contrário. Então é muito mais fácil nós encontrarmos numa escola professores, ainda que às vezes veladamente, ou ingenuamente, ou inconscientemente, divulgando valores, por exemplo, meritocráticos. Que a sociedade é uma disputa e os melhores triunfam e a escola estaria para encontrar esses melhores, para reconhecê-los. Isso talvez explique as altas taxas de reprovação na escola brasileira. Então, esse sim, por exemplo, é um valor que nós deveríamos, de alguma forma, contestar. Outra questão muito importante que escapa a esses senhores do Escola Sem Partido é que, quando dizem que a escola tem um partido, embora em algumas declarações já tenham feito insinuações, eles precisam dizer qual é esse partido. Como assim? A escola tem um partido e deve não ter partido? Não, a sociedade tem partidos e os partidos, de alguma forma, deveriam estar sendo debatidos e discutidos no interior da escola. Então, dizer de uma escola sem partido, né, não denomina quem estaria e nem aponta para esse espaço, então, de possibilidades de debate. Uma outra questão que é também relevante, que lhes escapa, é que os conteúdos a serem trabalhados no interior da escola, eles devem primordialmente estarem articulados ao projeto político-pedagógico das escolas. Então, portanto, aquilo que os professores discutem deve ser objeto, inclusive, desse projeto pedagógico. E, muito provavelmente, num projeto político-pedagógico, visões diferenciadas vão aparecer. Portanto, se há algum controle a ser feito, é esse controle coletivo sobre aquilo que se quer discutir com os alunos. Que elementos serão valorizados na articulação da escola com o seu entorno, da escola com outras manifestações culturais, que não aquelas tradicionalmente já viabilizadas e vividas pelos alunos. Então, esse movimento, no fundo, tudo indica, joga uma cortina de fumaça sobre os verdadeiros problemas da escola brasileira. Uma escola que, historicamente, com algumas diferenciações ao longo do território, mas uma escola que nunca teve todas as suas condições materiais para operar. E, sobretudo, uma escola que nega àqueles que mais dela precisam essas possibilidades. E, o que é mais grave, no fundo, querem impor uma concepção que seja de família, né, que seja do ponto de vista político, né, aí sim, com esse movimento. Então, nesse sentido, esse movimento, ele sinaliza, né, não só por ignorar os verdadeiros problemas da escolarização, mas sinaliza no sentido de uma mordaça, de uma ameaça, né, e querem calar justamente, né, uma imensa maioria do serviço público, né, que são os trabalhadores da educação, como que preparando-os, né, para aceitar essas condições, né, para se subjugarem sem resistência. Então, nesse sentido, que esse é um movimento que ele deve ser combatido, né, porque ele é nefasto. Evidentemente que a situação política, né, que vivemos, especialmente de 2015 e 2016, favorece a manifestação desses setores mais do que conservadores, são retrógrados. Né? Então, eles se aproveitam, né, desse quadro, né, de agudização, fenômeno mundial, é bom que se diga, não é só brasileiro, mas aqui ganha particularidades, né, e se acentua, e querem com isso, então, de fato, negar que a escola seja, ela sim, um partido no sentido de que ela é parte da sociedade. A parte que deve preservar no seu interior, nas suas atividades, a mais absoluta liberdade de expressão.